nossa aula número 2 e agora sim entrando na nossa cozinha, fazendo a organização da cozinha. Como eu falei anteriormente para vocês, optem por alguma área para iniciar. Não vai tirando tudo de todos os armários de uma vez. Isso funciona para a organização da casa inteira e claro que para a cozinha também. Por quê? No meio do caminho pode ser que a gente pare por algum motivo e quando fica tudo muito para fora, acumula as coisas, a gente tem o perigo de desistir ou até de se atrapalhar na nossa própria bagunça. Pode ser que vocês consigam sim finalizar a cozinha em um dia, porém eu indico que comece por partes. Então eu agora inicialmente quero começar por uma parte onde precisa tudo ficar muito à mão, muito prático, a coisa tem que acontecer, os utensílios têm que estar em ordem. E essa é a área do fogão. Então tá aqui, essa é a área do fogão. É comum, aqui no meu caso esse é aquele fogão de indução, é um fogão embutido, mas não importa. O que eu quero dizer é a área do fogão, se você tiver um móvelzinho ao lado de apoio, se só tiver uma parede ou se for em uma ilha sem nada, qual que é a grande importância? Quando a gente está aqui cozinhando, é tentar deixar ao máximo os itens ali que você vai precisar, os utensílios, à mão. Evitar que fique muito cheio de coisa, que sobrecarregue de coisas e evitar que faltem as coisas. Eu vou chegar lá e vou explicar o que eu tô querendo dizer. Vocês devem observar aqui que eu tenho alguns utensílios pendurados, alguns utensílios no pote. Essa já é uma ótima dica que eu quero passar para vocês. Já quero começar a dica da organização de cozinha falando sobre uma gaveta. Tô colocando até uma imagem para vocês dessa gaveta. Sabe aquela gaveta de utensílios que a gente não sabe onde ela começa nem onde ela termina? Ai, Carol, mas os organizadores nem cabem aqui dentro, porque é tudo coisa de tantos tamanhos, é muita opção e eu só tenho uma gaveta para isso. Realmente, a maioria das pessoas só tem uma gaveta para guardar esse tipo de utensílio e a gente não encontra quanto precisa. Primeiro passo para aliviar essa gaveta. Claro que o primeiro passo é a triagem, olhar nessa gaveta novamente o que tá bom, o que tá funcionando. As espátulas, se algumas não estão soltas a ponto que não estão mais encaixando e você vai cozinhar, ela cai na sua mão. Se tiver alguma coisinha quebradinha, solta, já vamos separar? Algum item que tá nessa gaveta que não é. Quer ver um item que eu vou falar pra vocês que é capaz de ter na gaveta de vocês? Sabe a vela do aniversário? Teve um aniversário, comprou uma caixinha, sobrou um pouquinho, foi pra essa gaveta. Direto a gente encontra. Então, vamos tirar dessa gaveta esses itens que não são? Já começou a fazer essa triagem, certo? Agora, outro ponto. Vamos tirar dessa gaveta para aliviar aqueles itens que a gente usa no fogão. Quais são esses itens? Os itens que você comprou, que são próprios para suas panelas, para suas frigideiras. Por exemplo, no meu caso, as minhas panelas são antiaderentes. E eu tenho pavor de panela riscada, de antiaderente riscado, do teflon machucado. Então, eu compro aqui para casa tudo com acabamento em silicone, em plástico ou até mesmo em madeira para não danificar. E esses itens eu quero à mão. Quando eu tô cozinhando, eu gosto de enxergar o que eu tenho. Principalmente, por exemplo, eu tenho espátulas que eu só uso para doce, eu tenho espátula que eu só uso para salgado, eu tenho espátulas específicas. Quando elas estão aqui, é muito fácil, gente, de usar. Com isso, imagina tudo isso dentro da minha gaveta. Olha o espaço que eu ganhei. Ou seja, eu ganhei espaço e tempo. Por quê? Eu tirei esse volume, olha aqui. Eu tirei esse volume de peças da minha gaveta e ganhei tempo na hora de cozinhar. Porque fica tudo muito à mão, muito prático. Ah, Carol, mas você colocou nesse pote? Sim, eu tinha esse pote. Esse nem é um pote para utensílios, tá? Olha a dica para vocês. Esse daqui é um pote de mantimentos, ele tem uma tampa e eu adaptei para colocar os utensílios. Ah, e se eu não tiver esse pote, eu quiser outro? Gente, tem potes próprios para utensílio de todos os materiais, tem de inox, tem de vidro, tem de louça. Vocês podem usar uma bonita jarra que já tem em casa. Ah, eu tenho uma jarra que eu não estou usando tanto, a boca larguinha, acho que eu vou testar. Usem a jarra, adaptem da forma que vocês acharem melhor. Mas eu aconselho porque, particularmente, eu acho uma coisa muito prática. Mas não misturem itens que não sejam para ir à panela, para utilizar na panela. Por quê?
na hora da pressa, sabe? Tá no fogão, tá conversando com alguém, são 2, às vezes 3 panelas. Tem casa que as pessoas cozinham ali, ocupam quase todas as bocas do fogão, porque cozinha pra semana, enfim. É muito prático você ter tudo que você de fato possa usar. Uma outra forma de ganhar espaço são com ganchos. Então os ganchos podem ser tanto aqueles fixos em barras, que você compra aquela barra fixa na sua parede e você pode pendurar ali, né, quantos você quiser, como aqui, que eu coloquei esses ganchinhos adesivos. Eu particularmente gosto muito porque eu tenho dó de furar. Eu fico pensando, e se eu desistir? E se eu não quiser mais colocar aquela peça ali? Então pronto, eu coloco esses adesivos, que se eu não quiser mais eu tiro. Aí você deve estar pensando, Carol, por que que esses você coloca pendurado e aqueles você coloca no pote? Porque eu tenho uma categoria aqui. Qual é essa categoria? Estes daqui, que eu deixo pendurado, são para servir. São para quando eu quiser colocar depois de pronto, eu posso ou servir à mesa ou até servir para colocar, montar o prato aqui. Estes do meu pote eu posso mexer na minha panela, na minha frigideira, na assadeira, que não tem problema. Então eu já separei. Por quê? Na hora de uma pressa ou na hora até alguém, posso usar o seu fogão? Pode. Que colher que eu posso usar nas suas panelas? Todas que estão no pote. Essa é a facilidade e praticidade da organização. Bom, continuando nessa área do fogão, tem um outro item que é bem importante, fica bem prático, à mão, e ganhamos espaço. Nós estamos falando dos temperos. Claro que eu sei que cada um usa uma quantidade de temperos, alguns menos, outros mais. Mas se nós conseguirmos tirá-los ou da gaveta ou da despensa, a gente já ganha esse espaço para outros itens. Então, a gente pode aproveitar o vertical, né? A área vertical próximo ao fogão. Uma sugestão é igual aqui. Nós colocamos um suporte, esse daqui é fixo, um suporte fixo e vários potinhos para acomodar os temperos, diversos temperos. O suporte pode ser assim, tem suporte que são de 3 andares, pode ser apenas uma prateleira de madeira, mas qual que é a grande vantagem? Se você gosta de usar tempero, se você costuma cozinhar e ter uma variedade, utilizar a área vertical. Sempre que a gente aproveita o espaço vertical, a gente ganha um espaço extra. Porque caso esses temperos não estivessem aqui, eles estariam ocupando um cesto inteiro na minha despensa. Eu sei que muita gente guarda na gaveta, próximo ao fogão, porque fica prático, né? Então você estaria ocupando esse espaço e pronto, a gente já ganhou um espaço extra. Não estou acumulando coisas, se a gente puder observar essa área como um todo, ela continua livre para eu ter minha área de preparo, para eu poder apoiar o que de fato eu uso, o que eu preciso para cozinhar. Mas eu tenho tudo à mão, eu ganho um espaço em outras áreas e fico com uma área ali, prática. Outra coisa que eu acomodei, essa é uma sugestão, é o sal. Claro, aqui no caso é o sal rosa, aí vai de cada um usar ou não, mas eu coloquei um pote mais bonito, peguei um pote hermético de vidro para poder deixar aqui em cima. Assim também não fica, a área continua bonita, já que a gente quer praticidade, mas também gosta de uma área bonita, né? Então minha área do fogão, a área de cozimento aqui, ela continua bonita, prática e ali, ó, tudo à mão, para eu não perder tempo e também não ficar com nenhuma preguiça na hora que precisar cozinhar. E agora a gente vai dar continuidade falando um pouquinho e mostrando as panelas, que vocês devem estar curiosos. Quando a gente for organizar então a área do fogão, como é que eu faço para acomodar panelas, Carol? Então eu vou mostrar algumas formas. Por quê? Porque aqui no meu caso, eu, por exemplo, eu tenho um gavetão e uma certa quantidade de panelas. E depois eu dou outros exemplos e vou colocar umas imagens aqui de mais exemplos para vocês, tá? Mas onde eu quero chegar? Vocês entenderam o raciocínio da organização quando a gente faz por parte? Então eu tô agora mostrando para vocês. Eu comecei minha organização, vamos recapitular, né? Eu já fiz todo o passo a passo, iniciei pela área aqui do meu fogão, o que eu tenho que ter próximo, eu já montei o que eu tenho próximo, consequentemente já liberei um pouco de espaço
para quando eu chegar naquelas minhas gavetas. Eu já coloquei os meus temperos, porque sim, eu uso tempero, eu já entendi que meu espaço vertical, ele é bom, eu tenho que aproveitar e é bom ter tudo à mão, consequentemente eu já tô livrando um espacinho em outra área. Por isso que a gente fala para vocês começarem por partes, porque organizando uma parte você já está automaticamente liberando outra. Então, vamos continuar nessa área. Fogão tem tudo a ver com as panelas. Vou mostrar um pouco do gavetão aqui para vocês. Então, nós vamos agora para as panelas. Muita gente pergunta e tem dúvida de como armazenar, qual a melhor forma de armazenar, organizar as panelas. Eu tô dando sequência porque, como vocês notaram, a gente tá fazendo toda essa área em volta do fogão. Eu vou mostrar aqui nesse caso como a gente armazena o jogo de panelas no gavetão. E depois eu vou colocar alguns exemplos de modos de organizar para quem tem aquele armário embaixo da pia ou quem tem o armário com prateleiras ou até mais quantidades de panelas. Mas caso você tenha um gavetão, então vamos lá. Vou começar mostrando. Nesse caso nós temos dois gavetões, um mais baixo e um gavetão inteiro, né? Que fica com a parte toda inteira. Nesse gavetão mais baixo, o que a gente pode acomodar? Frigideiras, você pode acomodar somente as tampas, vai tudo depender de acordo com a sua quantidade. Mas, Carol, então me dá algumas dicas qual a melhor forma. Primeiro ponto que muita gente me pergunta, você acha interessante forrar os armários da cozinha ou até mesmo onde ficam as panelas? Eu, Carol, particularmente, gosto de forrar a área das panelas. Por quê? Porque a panela costuma riscar. A panela a gente sabe que é um investimento, né, gente? Uma boa panela tem o seu valor. Então eu não quero que fique riscando nem o meu armário, nem que fique em atrito com a panela. Uma outra questão, por que eu gosto de forrar ou o armário ou a gaveta das panelas? Muitos forros ajudam a combater o mofo, ajuda a eliminar, né, a umidade e tudo mais. Então, mas que forro você pode pôr? Tem diversos modelos no mercado, tem forros próprios para armários. Eu tô colocando algumas imagens aqui para vocês. Tem lojas de material de construção que você compra por metro, forros que servem só para fazer como se fosse um tapetinho antiaderente, que esse eu gosto muito. Esse meu é desse modelo. Eu vou mostrar aqui para vocês, aquele forro, ele parece um emborrachado. Ele não é para prevenir o mofo, esse que eu coloquei, e sim é para proteger as panelas do atrito com o meu móvel, tá? Então eu acabo indicando, mas isso é muito pessoal, você querer forrar ou não. Colocou suas panelas. Caso você precise empilhar, a maioria das vezes há essa necessidade, gente. A gente não tem um espaço para todas as panelas. Então aqui nesse caso eu coloquei as frigideiras. O que eu coloquei entre elas? Esse daqui é um feltro. Ah, mas onde eu encontro? Gente, esse feltro eu comprei junto com as minhas panelas, ele tem esse formato. Tem em loja de materiais de utilidades. Ou caso você não queira, tem outras coisas que podem fazer o mesmo papel. Ou você pode comprar um pedaço de feltro e cortar, funciona igual. Ou você pode colocar, sabe aquele papel toalha mais grossinho? Tem até o da Scott, que ele é mais grossinho, mais fofinho, pode colocar entre eles, porque qual que é a ideia? É o atrito, eu não ficar encostando o teflon ou a cerâmica de uma frigideira ou panela na outra e com isso desgastar ou até mesmo estragar. Então por isso que eu coloco essa proteção. Isso ajuda muito e conserva por mais tempo. Afinal, como eu falei, são peças que a gente sabe que nós investimos e que, se bem cuidadas, duram muito. Essa questão da tampa, por que ela está virada? Se ela ficar assim, a minha gaveta não fecha. Então, quando você tiver uma gaveta mais baixa como a minha, coloca a tampa virada para baixo. Só que para não ficar raspando no teflon, eu coloquei uma proteção. Então, essa minha primeira gaveta ficou assim. Outro item que eu deixei aí, porque eu acho bem prático para quando eu tiro alguma coisa do forno, ou preciso tirar a panela do forno e quero apoiar aqui, eu já deixo aqui esses suportezinhos de panela, tá vendo? Para deixar aqui para apoiar
caso precise colocar algo quente. Na segunda gaveta, que é o gavetão mais profundo, aí ficou a panela de pressão e as minhas panelas maiores. Essas panelas maiores também eu precisei empilhar. Então, para empilhar, eu coloquei uma embaixo, a proteçãozinha e outra em cima. Esta outra aqui, eu virei a tampa para baixo, apoiei, com isso só fica em contato com a borracha e a panela em cima. Ah, Carol, mas eu poderia colocar uma dentro da outra? Poderia colocar mais quantidades? Sim, você pode. Eu indico colocar as proteções. Outra pergunta que eu recebo muito, e se as tampas não couberem? Eu sei que tem pessoas que têm tampas a mais, tampas extras, ou até para quem tem uma quantidade a mais de panelas. Você pode sim, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, colocar um suporte só para as tampas e empilhar as panelas. Eu sei que tem jogos de panela que empilham até 4 panelas e as tampas vocês podem colocar ao lado. Então, essa daqui que eu mostrei para vocês é uma das formas de organizar as panelas. Um outro ponto importante, gente, a gente conversou sobre triagem. Nesse momento, chequem se sua panela de pressão, aqui no caso, tá ok, se ela está funcionando, se a pressão tá boa, não precisa levar em algum lugar para fazer uma manutenção ou até mesmo um descarte, afinal é uma panela que precisa estar sempre 100% em ordem. E suas outras panelas, como eu falei, tem algumas tampas extras, mas será que todas essas tampas extras de fato precisam estar ali? É um momento que a gente tem que refletir. A cozinha é uma das áreas onde a triagem é mais difícil, viu? A gente fica associando muito ao quarto, mas quem gosta de cozinhar, quem gosta de utensílios de cozinha, eu sei que tem um apego. Tem aquela panela que não tá tão bonita, mas parece que a comida fica diferente nela. Então analisa se a alça tá boa, não tem que reformar, ou de repente você não tem frigideiras em excesso e já dá para eliminar algumas. Por quê? É nessa hora que a organização também vai fazer diferença. Por mais que a gente crie mecanismo como protetores para empilhar maiores quantidades, protetores nas gavetas e no armário para que a sua panela não ande de lá para cá, linhas de panelas que empilhem, uma quantidade em excesso, muito a mais do que o espaço que você tem, vai acabar atravancando e ficando mais difícil a utilização. Então faça essa análise nesse momento novamente. A triagem foi feita lá no início, mas não há problema algum que nessa hora a gente faça de fato um filtro. Porque às vezes a gente está organizando e começa a analisar. Nossa, eu tenho 5 frigideiras, eu tenho uma para panqueca, eu tenho uma para tapioca, eu tenho uma para omelete, eu tenho uma só para ovo, eu tenho uma para bife, eu tenho uma para bife maior. Será que nenhuma delas faz a mesma função que a outra? Será que todas estão boas? Então faça esse pensamento nessa hora, porque também vai ajudar muito na organização. Por isso que é bom a gente pensar caso a caso. Quando a gente olha como um todo, fica mais difícil. Então, agora que a gente fez toda essa região aqui, a gente conseguiu dar o local, dar o direcionamento correto e poder fazer mais um filtro do que de fato vai ficar, o que de fato é daqui. Uma outra coisa que eu sei que algumas pessoas têm em casa e de repente não há necessidade de ficar aqui, tem pessoas que têm umas panelas maiores, caldeirões, que são para eventos, ou para pratos especiais, como, Carol, eu tenho uma panela de barro que é para quando eu faço muqueca. Quantas vezes você faz muqueca? 2 vezes por ano. De repente, não precisa ficar nessa área, porque essa área acaba ficando muito tumultuada sem necessidade. Pode ficar numa parte mais alta do armário, pode ficar na sua despensa, e isso a gente vai mostrando essas outras áreas. Deixem aqui o que de fato é usado no dia a dia, o que de fato vocês usam com frequência. Bom, continuando nessa área do fogão, tem um armário que costuma ficar ao lado desse armário das panelas. Tanto esse armário pode ser livre, fininho aqui ao lado, como em algumas cozinhas não tem
tudo isso a gente acaba deixando naquele armário embaixo da pia, sabe? É que nessa proposta aqui, nessa cozinha embaixo da pia, a gente colocou outros itens. Então, para quem tem, para as cozinhas que tem esse armarinho ao lado, o que a gente costuma deixar? Itens de preparo. Então, vamos lá. Aqui a gente já tem toda a nossa área do fogão, utensílios para mexer, utensílios para servir, nossos temperos, as panelas, olha, tudo muito fácil, muito à mão. E nesse armário aqui ao lado, eu continuo com os itens de preparo. O que entra nesses itens de preparo? Olha o espaço que a gente ganhou tirando os temperos daqui. Muita gente deixa os temperos aqui. Se a gente já levar para uma parte de cima e colocar na parede com alguma prateleira, alguma estante, algum suporte, libera espaço para outros itens. E o que eu acabo armazenando aqui? Óleo, azeite, vinagre. Esses itens muitas pessoas gostam de deixar à mão para ajudar ali no preparo. Deixo fechado o estoque na despensa e deixo um aberto por aqui. O alho também, para ficar bem prático, bem à mão. Um papel toalha pode ficar em algum suporte em cima da bancada da cozinha, que funciona super bem. Ou para quem não gosta, deixa nessa área que tem a ver com o preparo. Escorredores, aqui também. Uma coisa legal é, na falta de espaço, a gente buscar itens que também economizem espaço. Então, um item que a gente está falando, que eu acabei de falar, escorredor, por exemplo. Esse escorredor, ele fica fininho e a gente consegue abrir, olha, ele é retrátil. Essas peças ajudam bastante na economia de espaço. Ah, Carol, então eu tenho que trocar tudo que eu tenho na minha cozinha? Não, você pode colocar ali um escorredor normal, mas se você for comprar futuramente algo novo, pense em peças que você tem esse ganho de espaço. Peças que tenham essa utilidade que você consegue adaptar ali facilmente. Então essa é uma dica, o escorredor retrátil, que hoje em dia é super fácil de encontrar, já tem de diversas marcas. E tá aqui, você pode colocar num organizador, num cesto, para ele poder ficar assim na vertical. Embaixo tem o secador de saladas, tem também o triturador. Atrás tem aqueles bowls, que algumas pessoas têm eles em plástico, outras em inox. Muita gente tem esses bowls de inox. Outra dica também para economizar espaço é a tábua, as tábuas de corte. Hoje em dia tem diversos modelos no mercado onde você consegue, numa peça única, colocar 3 tábuas, tem até modelos com 5, 6 e você ganha um super espaço. Além do que, elas vêm com um suporte que já fica na vertical. Carol, minha tábua não tem esse suporte, eu gosto de tábua de madeira, eu gosto de tábua plástica. Tudo bem, coloca um cesto mais fino, mais estreito, existem diversos também no mercado, onde você consegue deixá-las em pé. Lembrando que o aproveitamento vertical é super importante para o ganho de espaço. Aqui até eu falei do cesto, nesse caso eu optei por fazer um organizador sob medida. Não é obrigatório, mas quando o espaço ele é reduzido e você faz algo sob medida, o aproveitamento ele acaba sendo 100%. Mas com a quantidade e variedade de organizadores que tem por aí, vou colocar até algumas fotos aqui rapidinho para vocês verem, você consegue tirar a medida do seu armário, tanto largura, profundidade, altura, e escolher um organizador que vai ficar, sim, perfeito para o seu espaço e para o que você deseja colocar dentro. Quero continuar falando de ganho de espaço e nesse armário. Olha quanta coisa a gente colocou nesse armário. Aqui nós colocamos aquele gancho adesivo, adoro coisas adesivas. Ah, Carol, eu posso furar? Claro que pode. Se você já tem certeza, se você não se importa, se você gosta, perfeito. Coloquei aqui nesse caso os ganchos adesivos para colocar as peneiras. Se eu tivesse mais peneiras, se eu tivesse mais coisas, se eu quiser pendurar esse mini escorredor aqui, eu posso pendurar o que eu quiser. E eu aproveito todo esse espaço. Parece pouco, mas faz uma grande diferença. A única coisa, uma dica para vocês, alguns detalhes quando for escolher ganchos. Primeiro, os ganchos, esses adesivos,
vamos se atentar na embalagem que eles têm. Vou colocar aqui para vocês. O peso que você pode colocar para cada gancho. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam, Carol, esse gancho não funciona. Não funciona por alguns motivos. Primeiro, o gancho tem gancho para 100 gramas, como tem gancho que suporta até 3 quilos. Vamos nos atentar a isso. Outra coisa na hora de colocar. Para colocar esses ganchos e eles de fato funcionarem, a área deve estar limpa. E quando a gente fala em limpeza, para esse tipo de gancho, é limpeza seca com álcool e não com nenhum outro produto, tá bom? Porque a superfície ela tem que ficar extremamente limpa e nada de gordura. Aí sim, é colocar, esperar um tempinho que diz a embalagem e pronto. Você pode usar e ganhar bastante espaço ali no seu armário com a sua área vertical, sendo super bem utilizada. Mais uma coisa importante do gancho que eu esqueci de falar. Quando for usar um espaço vertical e as portas forem fechar, só tomem cuidado de não colocar, por exemplo, nada na frente. O que eu quero dizer? Por que vocês acham que as minhas peneiras ficaram embaixo e não em cima? Porque aqui em cima eu tenho cestos. Se eu coloco minhas peneiras aqui em cima com o gancho, quando eu fecho a porta, essa porta não fecha 100%. Então, se eu coloco ela embaixo, como embaixo eu não tenho cesto, eu tenho uma área livre para ocupar este espaço da minha peneira, aí sim ela fecha 100%. Então, é isso que a gente tem que pensar em colocar os ganchos. E daí, olha, o céu é o limite. Para quem usa até 6 peneiras, se quiser colocar aquele pegador para coisas quentes, pode colocar aqui o que vocês acharem mais adequado. Mas itens de preparo sempre, se possível, ao lado do fogão. Finalizando essa parte aqui de fogão que eu quero falar para vocês, eu vou mostrar um pouquinho de forno, mas finalizando essa área, que é importante vocês se atentarem. Aqui eu dei exemplos. Então, por exemplo, o meu gaveteiro, ele está abaixo do forno, porque o meu forno ele fica numa ilha. Se o seu gaveteiro ficar ao lado e não abaixo, é sempre o local mais próximo, o gaveteiro mais próximo, para facilitar. Lembrando, as coisas têm que estar o mais próximo da área onde será utilizado. Acabei de mostrar para vocês a forma de organizar as panelas quando você tem aquele fogão embutido ou um cooktop e depois a gente tem uma ilha com o forno, o micro-ondas e as gavetas embaixo. Aí vocês devem estar se perguntando, por mais que eu tenha falado, mas Carol, na minha casa o fogão é com forno embaixo, me mostra uma imagem, eu queria ver como seria. Então, claro, aqui estamos numa outra proposta. Continuando a organização de panelas, mas de uma outra forma. Nessa cozinha aqui, eu tenho o fogão com o forno embaixo, aquele fogão tradicional. Eu não tenho gavetão, eu tenho o armário embaixo da pia. Eu falei para vocês que às vezes esse armário também é utilizado para as panelas. Então, deixa eu mostrar como é que foi feito aqui. Nesse armário embaixo da pia, nesse caso, nós colocamos as panelas. Ah, eu posso empilhar uma panela em cima da outra? Pode sim. Uma das formas que eu acho mais práticas e funciona bem, porque também não danifica, é colocar a tampa virada para dentro e uma panela em cima. Igual aqui eu tô mostrando para vocês. Eu acho que fica bem claro de ver. Carol, eu posso deixar as tampas ao lado separadas e fazer uma torre de panela? Pode, mas o que eu indico, coloque a proteção. A proposta de proteger nossas peças é igual, em gavetão, em armário, onde você for organizar, proteja para que suas peças durem mais. Nessa área onde a prateleira é mais baixa por conta da cuba aqui da nossa pia, você coloca as panelas mais baixas, as frigideiras, porque daí a gente aproveita todo o espaço. Lembrando também de colocar mais para frente o que a gente usa com mais frequência. Esse armário é profundo, não é um gavetão que é fácil de puxar. Esse armário embaixo da pia, ele tem uma profundidade maior. O gavetão, ele traz pra gente essa facilidade, porque a gente empurra o gavetão e consegue visualizar 100%. Como nesse caso isso não acontece, dê preferência para deixar na frente os tamanhos e modelos de panelas e frigideiras que a gente usa com mais frequência. Por exemplo,
Aqui eu deixei a panela de pressão, porque nesse caso é usado constantemente essa panela de pressão. Aí se eu tiver mais do que uma, a mesma proposta, deixa uma na frente, a outra atrás, deixando sempre na frente o que usa com mais frequência. Aí aqui todo o nosso espaço foi aproveitado, é uma ótima área para guardar panelas. E aqui do lado nós deixamos as tábuas. Lembra? Eu mostrei para vocês agora há pouco umas tábuas que é um kitzinho pronto. E vocês devem ter se perguntado, mas não é todo mundo que tem esse kit, muita gente tem outras tábuas. Claro que tem. E tá aqui. Uma proposta você pode colocar ao lado tanto nas panelas ou daquele armário ao lado do fogão. Pode acomodar ali tudo para preparo. Aqui sobrou esse cantinho, é um ótimo lugar porque tem tudo a ver. Continuando, vocês devem estar pensando, se eu não tenho gavetão embaixo do forno para colocar as minhas assadeiras, onde eu vou colocar? Nesse processo aqui, nós colocamos nesse armário de esquina. Muitas cozinhas têm esse armário e esse armário a gente não consegue dar um grande aproveitamento para ele, por mais que ele tenha uma grande profundidade. Então nós colocamos aqui nesse armário de esquina as assadeiras. E esse suporte que eu tô vendo aqui, Carol, como eu falei, um armário de difícil acesso. Se você coloca num suporte como esse, você puxa todas e consegue pegar lá de trás até a frente. Isso facilita. Tem esse ganho de espaço e de tempo também na hora de pegar. Você consegue visualizar mais fácil e utilizar mais fácil também. As assadeiras, eu posso empilhar uma em cima da outra? Pode. Isso acontece com frequência, nós até fizemos embaixo. Mas volto a dizer, coloque um papel toalha entre elas ou alguma proteçãozinha para que não risque e não perca a aderência, principalmente das que forem de teflon. Carol, aqui nesse armário também comportaria se eu quisesse colocar os refratários ou aquelas travessas que vão ao forno? Também comportaria, super bem, porque aqui a gente já disse que essa é a casinha das formas, de tudo que vai ao forno. Então, se você tiver bastante aqueles refratários ou travessas brancas, combina super bem. Tô colocando aqui uma imagem para vocês de uma forma que nós já fizemos esse tipo de organização, onde nesse armário de esquina nós colocamos as travessas. Vamos para uma terceira opção de como guardar nossas panelas. Eu falo isso e quis mesmo trazer várias opções, porque eu sei que esse é um dilema de muitas organizações. Porque como eu falei, a gente já acabei de mostrar para vocês um jogo menor de panelas, num fogo de indução, um gavetão um pouco mais reduzido, com uma gaveta mais baixa. Depois já mostrei aquele fogão tradicional, onde o armário embaixo da pia nós conseguimos acomodar uma quantidade grande de panelas e até os utensílios para a gente cozinhar. E agora é um outro formato. O fogão também, esse fogão aqui, ele é acoplado aqui na pia, porém os gavetões são um pouco maiores, mas nesse caso a pessoa ela tem uma quantidade maior de panelas. Então vem a pergunta que vocês sempre me perguntam da questão, se eu tiver muita panela, eu empilho, eu coloco as tampas. Nesse projeto, nesse caso, nós sim empilhamos as panelas. Então eu tirei as tampas de todas as panelas, coloquei uma dentro da outra, colocando, gente, a proteção, como eu falei, principalmente panelas de teflon, de cerâmica, que podem riscar, então coloquem a proteção. Eu mostrei lá no nosso primeiro fogão uma proteção de feltro. Vale comprar uma proteção de feltro pronta ou comprar 1 metro de tecido de feltro e cortar. Caso contrário, faça aqui como eu fiz nesse caso, coloca o papel toalha, que também nos ajuda bastante. É que o feltro ele acaba durando mais, ele é mais gordinho e ainda protege mais ainda nossas panelas. Então aqui, as panelas, uma grande quantidade de frigideira, e esse gavetão tem essa parte aqui, ó, que é como se fosse um bastão, que muitos gavetões, muita marcenaria acaba mandando. Eu já vi casos em que as pessoas nem sabem a funcionalidade real
desse bastão? Primeiro ponto, ele se mexe, tá? Ele não é fixo. A marcenaria, ela entrega de uma forma, não precisa deixar exatamente daquela forma. E segundo ponto, não precisa trazer 100% colado aqui. Você deixa na posição que vai te facilitar. Por que eu falo isso? Quando a gente afasta ele um pouquinho, ou ali do fundo ou da frente, aqui da tampa da nossa gaveta, você consegue uma inclinação nas tampas e a altura consegue comportar com a altura da gaveta. Se eu deixar ela 100% reta, pode ser que não caiba na minha gaveta. Então você afasta de acordo com a sua necessidade, ó. Só mexer aqui de um lado e do outro e pronto. Aqui coloca as tampas. Eu deixei nesse gavetão de cima, lógico, as panelas e frigideiras de uso mais frequente. Vocês observam que a gente não esquece isso em momento algum? Porque a organização, ela deve ser funcional. Agora aqui, na segunda gaveta, nós deixamos as panelas de menos uso. Nesse caso, a panela de pressão, ela não tem um uso tão frequente, diferente da outra organização, que naquele projeto, sim, a panela de pressão usava com frequência, eu deixei na frente. Aqui ela já ficou na segunda gaveta. Essas panelas que são de uso esporádico, são mais charmosas, de repente até uma panela de cerâmica, poderia vir aqui. E aquele bastão ali, que é aquela parte, aquela divisória que vem na gaveta, que de cima eu utilizei bem na frente para facilitar a pegada das tampas. Aqui embaixo, na segunda gaveta, nós colocamos ela bem rente ao fundo para acomodar as assadeiras. Por quê? Nesse caso aqui, nessa cozinha, a gente não tem um armário nem uma gaveta destinada somente para as assadeiras. Então, nós dividimos essa gaveta para panelas e assadeiras. Uma outra área próxima ao fogão é o forno. Vocês devem estar se perguntando, mas e o forno? O forno não é embaixo? Então, recapitulando, caso o seu forno seja embaixo do fogão, ou o próprio fogão já com o forno, pode ter um gavetão ao lado ou um armário ao lado. Já se você tiver uma ilha como essa, que tem o forno e o micro-ondas, o que a gente costuma colocar? Próximo, né? Na parte superior, mas é uma parte, vocês estão vendo, tem que tomar muito cuidado com as alturas. Então aqui a gente fala parte superior, mas ainda está à mão, está acessível. Sempre importante pensar quem vai ficar na cozinha, se for você ou se você estiver organizando a casa para outras pessoas, veja a acessibilidade. Então aqui, ainda para mim, está próximo, está numa posição boa. Eu deixo essas travessas que são boas de levar ao forno. São travessas que eu sirvo à mesa e também utilizo no forno. Tanto os refratários de vidro como as travessas. Porque o meu forno já está aqui. É isso que a gente tem que pensar. Sempre deixar próximo. Carol, e lá em cima eu tô vendo que tem umas panelas. Lembra que quando eu falei do gavetão de panelas, pode ser que nós tenhamos panelas especiais para ocasiões especiais? Então eu, por exemplo, eu tenho essas panelas que são de cerâmica, são panelas maiores e mais pesadas que eu não uso no meu dia a dia. Então eu não preciso deixá-las ali atrapalhando cada vez que eu for usar uma frigideira, cada vez que eu for usar uma panela só para deixar elas lá. Então as panelas que eu uso esporadicamente, eu deixo lá em cima, numa área mais difícil acesso, que eu precisaria de um banco ou uma escada. É esse raciocínio que a gente tem que ter. Eu não preciso deixar todas ali, porque a Carol falou que na organização todas as panelas devem estar juntas. Esse pensamento é correto. Porém, se a minha área não comporta todas as panelas que eu tenho, e meio dessas panelas tem algumas que eu uso uma vez ao ano, ou só quando eu recebo mais pessoas, levo todas essas outras, aí sim, todas essas outras de uso esporádico para outra área.
Então aqui no caso eu levei as duas para uma outra área mais alta, de mais difícil acesso. Pode ser essa área, pode ser em cima da geladeira, que costuma ser um armário mais difícil, pode ser em cima da sua despensa, tudo bem. Mas eu tirei ali e deixei as panelas de uso frequente bem fáceis. Então ali em cima, panelas de uso menos frequente, ou se você tiver... Ah, Carol, eu não tenho, mas eu tenho umas travessas grandes que eu só uso quando vem muita gente. Eu tenho um refratário que é só quando eu faço determinado prato e esse prato eu não faço sempre. Seria isso que eu colocaria lá em cima? É esse pensamento. Lá em cima, itens de menos uso. Então, se for um refratário, se for um outro jogo de panelas, se for uma outra travessa, lá em cima. E aqui sim, tudo que fica mais à mão, que eu uso com mais frequência. E mais uma sugestão para ganho de espaço. A gente fala muito em como ganhar espaço. Eu já dei várias dicas de como ganhar espaço na nossa vertical ou até mesmo utilizando a nossa bancada. E para ganhar espaço dentro do armário, uma das opções é essa, são os aramados. Os aramados é uma forma rápida e prática que nós temos de ganhar espaço sem precisar chamar marceneiro, sem colocar uma prateleira, sem fazer furos. Até porque agora eu preciso desses itens. Pode ser que daqui a um ano a minha rotina mude, o estilo de culinária que eu faço aqui em casa ele mude e eu preciso comprar outro, eu preciso de outro espaço. Então essa é a vantagem de você ter um organizador que você vai adequando com os seus espaços. Mas claro que eu vou fazer ressalvas, igual eu falei dos adesivos. Quer colocar os organizadores? Atente-se a marcas e ao peso deles. Esses organizadores, eles têm o peso que eles comportam, tá? Cheque bem qual é o peso daquela marca que comporta. Este organizador que eu estou usando aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu até posso dizer, é da marca de Carlo. Então ele comporta os itens que eu estou colocando aqui dentro do meu armário. Outra função de você colocar um organizador, um aramado, além do ganho de espaço, é evitar empilhar. Essas travessas, se eu não tivesse colocado um organizador, estaria uma pilha bem grande. E com isso eu posso machucar as peças, além de não ser prático, né? Por exemplo, aqui eu tiro uma peça facilmente e não fica aquela pilha. Carol, mas eu tenho uma quantidade grande. Mesmo com um organizador eu vou precisar empilhar. A minha família é grande e eu só tenho um espaço como esse para guardar. O que eu faço? Então você vai empilhar? Tudo bem. Algumas dicas que eu posso dar para vocês. No caso de necessitar empilhar, coloca uma proteção igual eu sugeri das panelas. Se não quiser o feltro, pega um papel toalha. Por quê? Para as peças não ficarem raspando uma nas outras. Outra questão do raspar é quando a gente pega, ela pode escorregar quando você coloca algo dentro. Já se tiver um papel toalha, vai criar ali, ela vai um pouco que grudar a peça. Então quando você puxar, não vem aquilo deslizando e perigo cair em alguém. Tome esses cuidados. Aí, se for necessário, sim, empilhe. Mas veja se ela fica empilhada bem certinha, se a peça ela não fica de uma forma que possa cair facilmente. Sempre cheque isso, tá bom? Mas tá aqui, conseguimos ganhar mais um espaço e essa seria a nossa área próxima ao forno das travessas. Por que eu enfatizo o próximo ao forno? Se o seu armário, se a sua posição da sua cozinha for diferente, você vai escolher um armário próximo ao seu forno para colocar as travessas que vão ao forno. Sabe um armário onde a gente guarda muito essas travessas? Muitas cozinhas têm aquele armário ali em L na esquina. E ali muitas vezes nós guardamos travessas como essa. Tô colocando aqui fotos de exemplo para vocês, onde a gente costuma colocar essas travessas. Vocês estão vendo que o fogão fica próximo, então as panelas estão de um lado e no outro lado, nesse que eu estou mostrando para vocês, ficam as travessas e refratários que vão ao forno. Continuando, então aqui tem a ilha. Geralmente as ilhas embaixo tem um gavetão.
esse gavetão ele já tem o seu destino, são as formas. Justamente por isso que ele é posicionado aqui, para você colocar suas formas, suas assadeiras que vão no forno. Fica muito prático e muito funcional. Claro, se no seu caso não for uma ilha, a gente vai colocar no armário mais próximo, ao lado. Às vezes pode ser no armário onde estão em cima as suas panelas, embaixo as formas. Eu vou mostrar outros exemplos, mas aqui no caso tem a ilha, a maioria das ilhas tem um gavetão embaixo e esse gavetão pode ser acomodado às formas. Ah, Carol, como tem altura, eu posso colocar elas na vertical e aproveitar um espaço? Claro que pode. Vou mostrar para vocês, inclusive, um suporte que a gente pode colocar e suas formas ficarem ali, na vertical, para você aproveitar o seu espaço vertical. E aqui eu consegui concluir para vocês nessa aula número 2, tá? Tem muita coisa pela frente. A cozinha a gente vai indo, olha, devagarinho para o coração da nossa casa ficar totalmente organizada. Vocês viram que eu pude falar para vocês bastante sobre a organização da área de forno e fogão. Depois, na próxima aula, sim, a gente vai ver os utensílios e as peças de servir, né? E as louças de servir. Mas aqui, então, a gente entendeu que para cozinhar e para acomodar nessas áreas, as coisas precisam ficar à mão e nos armários e espaços mais próximos. E outro detalhe, vocês separaram nas alturas. Os armários aqui, desses itens que são de extrema importância, porque a gente usa com frequência, nós vamos usar os armários mais baixos, mais à mão. Por quê? São itens para uso ali, rápido e prático. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e vejo vocês na próxima!